Esta notícia surpreendente ganhou destaque nos principais jornais. Um paciente se viu livre de câncer depois de ter sido submetido a um tratamento inovador. Mas afinal de contas, o que é esse tratamento? Por que ele funciona? Como ele funciona? E qual é a diferença da quimioterapia e da imunoterapia? E quais são os possíveis problemas que uma pessoa pode ter durante esse tratamento? Por isso, para responder essas perguntas, eu resolvi trazer esse tema aqui para vocês. Então, vamos começar vendo uma notícia aqui desse tema no G1. Então, olha lá, paciente com câncer há 13 anos tem remissão completa em São Paulo após um mês de terapia celular em estudo na rede pública. Então, a primeira coisa que eu queria conversar com vocês é a diferença entre remissão completa e cura. Porque é muito usado essa palavra cura. Às vezes a gente vê até nos jornais, fulano curou, cura do câncer. E quando fala de câncer, cura é algo mais complexo. Então, por isso que eu queria dizer para vocês, quando a gente fala de cura e remissão, são conceitos diferentes. Se eu tenho um resfriado, você teve o seu resfriado, teve uma pneumonia, tomou antibiótico, sarou, né? Então, você tomou, tratou, sarou, acabou aquele episódio. Quando você tem uma doença que ela sara 100%, então não vai voltar. Isso é cura. Então eu falo em cura de resfriado, de pneumonia, mas em se tratando de câncer, são definições muito mais complexas. Então, para eu falar que um câncer curou 100%, esse paciente ele tem que estar zerado, ele tem que estar em remissão completa da doença por mais tempo. Então, esse paciente aqui, a gente fala de remissão completa, porque ele acabou de ter sido submetido ao tratamento, foi muito sucesso, porque ele não tem mais sinal, não tem mais sintoma da doença, do câncer, e a imagem dele tá zerada, sumiu. Então, eu falo em remissão completa, porque acabou de acontecer. Esse paciente agora ele vai ser seguido e se ele se mantiver por mais tempo em remissão completa, não tiver qualquer sinal de retorno do câncer, então sim, a gente vai poder falar em cura, o que é muito animador, né? Mas só aqui já são resultados surpreendentes, né? Então por isso que é tão animador esse tipo de terapia e por isso que realmente acabou ganhando destaque e lógico, vem aí o interesse das pessoas em saber o que é, afinal, esse tratamento que se chama Cartecel. Vou até mostrar aqui para vocês porque às vezes é difícil só falando, tem que ver como é que escreve. Então, Cartecel, que é do inglês, vocês já vão entender o porquê desse nome. Você vai pegar o sangue do paciente, então extrair o sangue. No sangue a gente tem as células de defesa, correto? Que são os linfócitos T. Essas células de defesa, elas vão ser isoladas no laboratório. Então, peguei o sangue, as células T estão lá no meio, vou isolar essas células T. Peguei essas células T e aí eu vou modificá-las. Né? E como é que eu vou modificar essas células T, que são os meus soldados, os soldados do seu sistema de defesa? Pensa que eles vão passar por uma super modificação. Se você gosta de Marvel, né, você vai tornar esses linfócitos T em Capitão América, porque vão ser super soldados específicos. Eles estão especializados em matar células cancerígenas. E para que eles tenham essa especialidade, eles ganham um rastreador. Esse rastreador, adivinha o nome? É CAR. Então, por isso que chama CAR T-cell. Então, T-cell, célula T, linfócito T, então célula T ou linfócito T, tanto faz, e célula T, T-cell, CAR. Por isso, por causa do rastreador. CAR T-cell, célula CAR T, no português. Então aí, beleza, isso daí foi modificado lá no laboratório, esses linfócitos ganharam um rastreador, e aí, o que que vai ser feito? Então, antes de devolver esses super soldados para o paciente, é super importante que esse paciente ele sofra uma diminuição do sistema imune. Eu preciso enfraquecer o sistema imune dessa pessoa. E eu vou fazer isso através da quimioterapia. Então, esse paciente ele recebe uma quimioterapia para que eu consiga abaixar o sistema imune dele. E por que isso? Porque eu não quero
que o meu próprio sistema imune atrapalhe, né? Porque tá lá o seu sistema imune, entra um cara estranho, ele vai querer atacar, não dá certo. Então você tem que diminuir o sistema imune para que a hora que receba as células CAR-T não dê nada errado, né? Mas a gente vai ver que tem algumas coisas que podem acontecer, mas a gente, lógico, tenta sempre minimizar qualquer problema. Então, quando você faz essa quimioterapia, aí o paciente ele está com o sistema imune mais brando, ele vai receber então as células CAR-T. E depois que ele recebe então as células CAR-T, a gente tem algumas coisas que podem acontecer, tá? Então, esse processo, ele não é um processo tão tranquilo, né? Então, a gente sabe que depois que recebe, aí as células CAR-T, elas vão atuar diretamente contra as células cancerígenas. E quando existe essa atuação, é importante nós lembrarmos que os linfócitos T, eles produzem inflamação. Eles fazem isso é normal, tá? Isso acontece, você tem linfócito T e ele vai produzir inflamação. O que não é diferente da célula CAR-T, porque ela é um linfócito, ela não deixou de ser. Então, quando o paciente recebe esse linfócito T modificado, ele pode passar por uma tempestade inflamatória e ficar muito mal, muito mal. Porque um paciente inflamado, você vai sentir o quê? Você vai se sentir péssimo. É febre, dor no corpo, aquela sensação de cansaço, que não quer fazer nada. Então, isso é algo que pode acontecer, sim, durante o tratamento. Outra coisa são as infecções. Porque eu falei para vocês que o paciente ele passa por um momento em que você vai diminuir o sistema imune. Então você vai falar, olha, sistema imune, dá uma bloqueada aqui, eu não quero você trabalhando. E isso pode fazer com que venha um agente infeccioso e se aproveite da situação. E aí essa infecção ela tende a ser mais grave, porque afinal de contas esse paciente ele tá com o sistema imune dele para baixo, né? Ele não está normalmente atuante. Então, isso também é uma outra complicação que pode acontecer. Então, a primeira, tempestade inflamatória, a segunda são as infecções. Então, não é algo tão simples assim esse processo de infusão das células CAR-T. E terceira complicação que pode acontecer é uma encefalopatia transitória. Então, essa encefalopatia transitória, ela pode deixar a pessoa confusa, ela pode deixar com problema de memória, dificuldade de fala. Então, é algo que também pode acontecer durante o tratamento. Tá, e para quem então, está indicado as células CAR-T? As células CAR-T, elas estão indicadas para 3 tipos de câncer. Então, a gente tem a leucemia linfoblástica, que é um tipo de leucemia, é o primeiro tipo. O segundo é o linfoma não Hodgkin de células B. E depois a gente tem o mieloma múltiplo. E aí você pode me perguntar, nossa, Aline, mas e o resto? Tem tanto tipo de câncer por aí. Tem câncer de mama, tem câncer de próstata, tem câncer de pulmão. E aí? E o resto? Como é que fica? O que acontece, né, o que a gente precisa entender, é que as células CAR-T, elas funcionam, lembra que eu falei para vocês que elas ganharam um rastreador, o rastreador CAR. Então, sempre que eu tenho um rastreador, eu preciso ter uma outra parte do processo, que é o sinal. Então, quando eu tenho o sinal, aí sim a célula consegue direcionar para matar a célula cancerígena. Então, a célula cancerígena ela precisa emitir esse sinal para que o meu rastreador ele funcione adequadamente. E até o momento a gente tem identificado os sinais desses tipos de câncer que eu falei para vocês. Já os cânceres sólidos, né, então câncer de mama, câncer de próstata, pulmão, por enquanto não se identificaram especificamente quais são os sinais. Então precisa saber qual é o sinal para que possa ser construído esse tipo de técnica, tá bem? Mas é algo sim que é lógico que a ciência sempre pensa em cada vez mais ampliar, ainda mais quando um tratamento é bem sucedido para outros tipos de tumor. Beleza, então a gente já falou até o momento o que são as células CAR, definimos remissão, definimos cura e também falamos a respeito de como se dá o processo de infusão das células CAR-T e também dos possíveis problemas que podem acontecer. E agora a gente vai falar das diferenças. Então, qual é a diferença entre a célula CAR-T, esse tipo de técnica, com a quimioterapia e a imunoterapia?
A quimioterapia é bem tranquilo vocês entenderem. Então, quimioterapia é aquele processo, né, que você vai dar um medicamento e esse medicamento ele vai atuar diretamente contra a célula cancerígena. O problema da quimioterapia é que ela é geral, ela não tem especificidade, não é um soldado especializado, o que faz com que ela pegue também células saudáveis. Então, esse é o problema da quimioterapia. Já a imunoterapia é quando você fortalece o seu próprio sistema imune, você recupera ele para que ele mesmo possa combater a célula cancerígena. E é por isso que, por conta desse mecanismo parecido, né, você entende que o nome, às vezes, é de vacina. Então, você vê as pessoas falando, as vacinas para o câncer. Então, o que é isso, as vacinas? Está falando das imunoterapias que existem, porque elas têm a ver com o sistema imune. Você dá para o sistema imune o fortalecimento que ele precisa para que ele mesmo vá lá e combata o câncer. Então, as células CAR-T, elas são um tipo de imunoterapia. Já que eu estou dando, então, linfócitos T, que são do próprio paciente, né? Eu só estou dando linfócitos aprimorados para que o seu próprio sistema imune possa ir lá e matar a célula cancerígena. Então, células CAR-T são um tipo de imunoterapia. E por último, o que as pessoas querem saber, né? Onde é que está esse tratamento? Cadê esse tratamento? Então, esse tratamento, ele existe na rede privada, mas ele é muito caro, né? Porque vocês viram que é uma técnica muito minuciosa, muito complexa, e o pior de tudo é que não dá para dividir, né? Ela é personalizada, então não tem como, é muito caro, mas vamos dividir aqui você, e né, a gente racha. Não dá certo, né? Então, é personalizado para cada pessoa, é individual. Então, na rede privada tem, mas é muito caro. Para que esse tratamento, né, esse tratamento inovador, ele venha para a população geral, a gente se beneficie disso, o que precisa acontecer é que, primeiro, que o número de pacientes, ele aumente. Então, até o momento, esse estudo, ele tem 14 pacientes, tá aqui, ó. Até agora, 14 pacientes foram tratados com CAR-T-cell. Então, até o momento, são 14 e isso precisa ampliar. Precisa ampliar porque a gente precisa ter mais dados, né? E que são esses dados, essas estatísticas que, né, vão ser feitas mostrando o sucesso dessa terapia, que serão submetidos para a Anvisa. Aí a Anvisa vai avaliar, vai falar, nossa, realmente, essa terapia aqui é sucesso, né? Tantos pacientes tratados, esses pacientes com dados estatísticos muito bons. Então, vamos lá, vamos então registrar esse tipo de tratamento para que seja disponível para a população geral. E para a gente poder terminar, eu só queria mostrar para vocês aqui o exame, né? Porque é algo tão surpreendente para a gente entender o que é esse exame, né, e o porquê, o que eu estou vendo aqui. Então, esse exame é um exame de PET-CT. O exame de PET-CT ou PET-scan, ele é 2 em 1. Então, ele é uma tomografia comum, eu faço uma tomografia comum no paciente, mas além da tomografia comum, eu tenho um exame de medicina nuclear. Então, eu faço tomografia comum e, paralelo a isso, eu vou fazer esse exame de medicina nuclear, que é injetar uma substância radioativa, mas calma que ela não é super radioativa, uma radiação leve, uma substância radioativa à base de glicose, ou seja, que precisa ali de glicose para ela poder captar. Então, quando você tem uma região que tem muita glicose, o que vai acontecer? Essa substância ela vai emitir radiação e eu vou ver então esses pontinhos pretos aqui, né? Isso aqui é tudo câncer. E por quê? Mas o que tem a ver a glicose com o câncer? Tem a ver porque a diferença entre a célula cancerígena e uma célula normal é que a célula cancerígena, ela não sabe a hora de morrer. E ela trabalha demais, mas trabalha de um jeito totalmente desordenado. Ela vai replicando, por isso que o câncer ele vai crescendo, vai expandindo, vai comprimindo por causa disso, porque ele tem esse comportamento. E é esse comportamento que consome muita glicose, porque eu preciso de muita energia para replicar que nem um doido. Então é isso que acontece. A célula cancerígena ela consome mais glicose do que uma célula normal.
Então, quando se consome muita glicose, consequentemente, você faz esse exame, então o exame vai acabar captando nessa substância, ela vai acabar emitindo a mais radiação nos locais onde tem célula cancerígena. Então, aqui a gente vê, né, muitas áreas acometidas e depois do tratamento você não vê nada. Aí você fala, mas tem aqui no rim, né? Não, no rim é normal, porque você precisa de um local para essa substância ser filtrada e sair do corpo. Então, isso vai acontecer. Então, aqui já é esperado mesmo esse tipo de captação. Então era isso, pessoal, que eu queria falar com vocês. Se tiverem qualquer tipo de dúvida, manda nos comentários, a gente vai conversando. E é isso. A gente fica animado, né? É um paciente, mas é lógico que é uma esperança. Então a gente precisa ver se esses resultados também vão acontecer nos outros pacientes e se também vai continuar acontecendo isso quando esse estudo ele ampliar mais. Então, até a próxima. Qualquer dúvida é só colocar aqui nos comentários. Tchau, tchau!